Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resolução da questão 9 da prova azul de linguagens do Enem 2020. Vamos ler primeiro o enunciado. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com. Então é uma questão sobre interpretação textual desse texto. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Então está falando sobre a origem de certas expressões no Brasil e vai explicar a origem de uma expressão específica. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo a associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhenhen significa falar. Então, a leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com registros do inventário do português brasileiro. Essa é a resposta correta, porque está mostrando a origem, o inventário do português brasileiro, a origem de certas expressões. B, justificativos da variedade linguística do país. Não está justificando a variedade linguística do país, está mostrando, dando um exemplo de como surgiu certa expressão. Não significa que essa expressão é usada só no Nordeste brasileiro, por exemplo. E a origem da expressão não é muito a ver também com o Nordeste brasileiro somente. C, influências da fala do nordestino no uso da língua. Não está falando sobre a influência da fala do nordestino no uso da língua, está falando sobre a influência da história, do contexto histórico no uso da língua no Brasil. D, explorações do falar de um grupo social específico. Não está falando sobre como essa expressão é usada por grupos específicos. Está falando a origem dessa expressão, de onde ela surgiu. E representações da mudança linguística do português. Não está falando sobre mudança linguística do português, está dando um exemplo de como o contexto histórico influencia certas expressões no Brasil. Então, nós ficamos com a alternativa A. Se você tem alguma dúvida nessa questão, é só deixar aqui nos comentários. Tchau!